Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um nível, né? Hoje vocês estão nos vendo aqui um convidado especial que é o João. Hoje eu tô com o João aqui, então vou tentar, né? Se Deus me permitir, vou tentar gravar essa aula com o João aqui pelo local de gravação de aula e vamos ver o que vai acontecer. Então, se tiver que pausar alguma coisa, vai dar umas pausadinhas na aula aqui para que a gente possa conseguir avançar. Bom, eu quero dar as boas-vindas para você que está começando o nosso curso, né, o nível 4 do curso de Fundamentos, a nossa classe I de Fazer Discípulo. Olha só o tanto que vocês já progrediram, né? Estamos no nível 4, que maravilha, parabéns! Que bom que você não desistiu, porque a vitória é dos perseverantes. Eu quero convidar você nesse momento a acompanhar comigo a primeira aula do nível 4 da classe I de Fazer Discípulos. Em resumo, nós aprenderemos alguns pontos principais a respeito do que é, né, fazer discípulos, o que é o discipulador, o que é o discípulo. Ó, começou. O que é, né, fazer essa visão do MDA, do discipulado, do meu discípulo amado, né, do método de discipulado apostólico. E a gente vai estar aqui compartilhando porque a nossa igreja acredita, nós vivemos essa visão. Inclusive nós temos, né, discípulos, nós temos uma equipe de discipulado, pessoas que estão sendo discipuladas, nós temos dias de discipulado na nossa igreja. E eu posso dizer para você que o discipulado ele fecha mesmo as portas do fundo. Porque o discipulado ele nos ajuda a cuidar bem daquilo que o Senhor está nos confiando. Pode ser pouco, pode ser muito, mas se você é fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai te colocar com certeza. Então, você é responsável pelo rebanho que está nas suas mãos. Você é responsável pela sua célula, pela sua equipe de trabalho. Você é líder de célula, você é supervisor, você é responsável, tá bom? Então, vamos lá prosseguir aqui nessa aula e vamos ver, né, o que nós vamos aprender hoje. Hoje é o nosso capítulo 1 e nós vamos falar sobre o que é discipulado, o que é um discípulo e o que é um discipulador. Então acompanhe comigo porque é uma aula bastante introdutória, na verdade, uma aula inicial. Ou seja, são assuntos que talvez você que está vendo, poxa, eu já sei o que é discipulado, eu já sei o que é um discípulo, eu já sei o que é discipulador. Será que você sabe mesmo? Vamos aprender juntos, é uma aula breve, mas eu tenho certeza que ela trará muitos aprendizados para nós. Amém? Vamos lá então? Primeiro eu quero começar lendo um texto com você que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, tá? Que diz assim: E aproximando-se Jesus falou-lhes, dizendo, foi-me dada... Opa, erro aqui, calma lá. Primeira pausa aqui, vamos lá. João, tô perguntando se ele vai me ajudar ou se ele não vai, vamos lá. E aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Calma lá, gente. Coloquei o João ali para brincar com a água, bora ver quantos minutos vai durar. Bom, continuando. Esse texto aqui, quer dizer, é um texto muito conhecido. Você já deve ter ouvido falar. É um texto em que Jesus ele está nos colocando diante da grande comissão, que é ir e fazer discípulos. Então você observa que, na verdade, esse é o maior mandamento ministerial do Senhor para nós. Né? Deus não nos chamou para a gente fazer programações, para a gente fazer gincana. Não, isso tudo é legal, né? Eu gosto de gincana, eu gosto de programações especiais, por exemplo. Temos alguma programação especial do Dia das Mulheres, maravilha, legal. Mas você observa que de tantas atribuições que você tem, por exemplo, na sua igreja local, você precisa focar naquilo que é o principal. E o principal no seu ministério, se você ainda não sabe, é ir e fazer discípulos, não é fazer convertidos, não é ganhar pessoas e excluí-las, né? Batizou, então vai, segue a tua vida, não é isso. É você fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É você orientar, é você acompanhar, é você instruir, é você ser o mentor dessa pessoa, é você ser um pai ou uma mãe espiritual, alguém que se responsabiliza, que cuida, né? Que realmente enxerga ali como um filho na fé que você está cuidando. Então, todos nós somos chamados para participar dessa tarefa. O que significa? Que não é algo somente para o pastor, né? Essa é uma visão muito arcaica que muitas pessoas têm. De que, voltou aqui, que é algo só para o pastor, que é algo só para o líder de célula. Não. Esse chamado, ele é para todas as pessoas, tá? E você é chamado para participar dessa tarefa. Isso não é um dom especial, isso é um mandamento. Eu quero continuar com você aqui no nosso texto, tá? Aprendendo a respeito do que é o discipulado. Então vamos nesse momento responder a primeira pergunta da nossa primeira aula. O que é o discipulado? O discipulado é um relacionamento entre um mestre e um aprendiz baseado no modelo que é Cristo.
Você observa que Jesus, no período que ele passou aqui na Terra, ele discipulou pessoas, ele acompanhou. Então ele já nos ensinou o modelo que ele implantou para que o evangelho se propagasse até chegar a nós, né? Nós estamos mais de 2000 anos após o nascimento de Jesus e o evangelho continua crescendo. Você já parou para pensar sobre isso? Significa que o método que Jesus utilizou, que foi o discipulado, é um método extremamente eficaz e que foi reproduzido pelos discípulos que vieram posteriormente a ele. João voltou, me garantiu que vai ficar comportado. Então vamos lá. Por ele, pelo discipulado, o mestre reproduz no aprendiz a vida que há em Cristo, capacitando o aluno a treinar outros para que ensinem novos discípulos. Outro ponto importante é que este relacionamento liga a pessoa... Ai, Senhor. Voltando, outro ponto importante é que esse relacionamento liga a pessoa à cadeia de autoridade que há... Ai, Deus... Cadê? Onde nós estamos? O João que tá apertando aqui, tá? Paciência. Que há na igreja... É bom que a gente está assim, bastante parecido com o método, né? O nosso método presencial. Porque no presencial eles estão assim também na minha perna. Ele e o Miguel. Até complica que são dois. Então vamos lá. Que há na igreja, pois geralmente, porém, há exceções. A cadeia de discipulado será distribuída conforme a cadeia hierárquica da igreja. Por exemplo, supervisor discipulando o líder de célula discipulando o segundo líder. Assim, discipular é transmitir a vida de Jesus. Então vamos entender um pouquinho mais o que nós acabamos de falar aqui, tá? Primeira coisa, este foi o método utilizado por Jesus. Esse foi o método utilizado por Jesus e por isso, através desse método, você vê Jesus sabiamente utilizando o método do discipulado. Ele não começa com Jesus, viu? Quando a gente vai aprender um pouco mais sobre discipulado, nós vamos entender que a prática do discipulado ela era, inclusive, desde o Antigo Testamento. Já havia a escola dos profetas, que era uma espécie de discipulado que havia de profetas para outros profetas que seriam gerados. E no contexto da época de Jesus, no Novo Testamento, já havia também essa figura do discipulador, do mestre, né, e do aprendiz, porque o discipulado é basicamente essa relação entre mestre e aprendiz. Na época de Jesus já havia, né? Inclusive era chamado de talmidim, que era o aprendiz. Então já havia os grandes rabinos e eles tinham seus discípulos que eles acompanhavam e eles já havia essa estrutura, né? Essa ideia, não exatamente como Cristo implantou, que foi claro muito mais aprofundada, mas já havia essa ideia ali preambular, inicial, do que seria um discipulado. Ou seja, Jesus utilizou esse método e nos deu uma ordem de que isso também fosse utilizado pela igreja. Um outro ponto importante aqui é que o discipulado geralmente, queridos, ele é colocado numa cadeia de autoridade. Você observa, por exemplo, que Jesus, ele discipulou os seus discípulos, os apóstolos, aqueles primeiros 12 discípulos que ele escolheu, foram as pessoas que ele acompanhou mais de perto, ele sentava, ele conversava, ele orava, ele ensinava, eles viam as curas, os milagres, então tudo isso estava acontecendo ali no momento em que Jesus ele estava convivendo. O discipulado, na verdade, ele é convivência. Olha o que ele quer. O que é que você quer? Sem brabeza. O discipulado, ele é convivência, tá bom? Então isso acontecia. Vamos... Então, queridos, como é que funciona essa cadeia de discipulado, né? Para nós entendermos melhor. A cadeia de discipulado é geralmente como vai funcionar, na verdade, a estrutura desse discipulado que se dá dentro da cadeia de autoridade que já existe na igreja. Vamos tentar entender melhor. Olha só, você sabe que dentro da igreja existe uma cadeia hierárquica, não é verdade? Então, por exemplo, a nossa escala de discipulado geralmente, tem exceções? Tem, mas geralmente ela vai refletir a seguinte estrutura, né? Dentro da cadeia hierárquica de uma igreja. Então, o pastor geralmente vai discipular, se houver pastores de área ou se não houver, os supervisores de célula. Os supervisores vão discipular os líderes de célula. Os líderes de célula vão discipular os membros, seu segundo líder e os membros bases da célula. E os membros vão discipular, de repente, um convidado-alvo, convidados-alvos da célula, tá? Ou outros membros também. Então, perceba que geralmente é distribuído dessa forma a nossa cadeia de discipulado. Por fim, a nossa frase, né, emblemática do discipulado, grave bastante isso. Se alguém lhe perguntar o que é o discipulado, diga assim: discipular é transmitir a vida de Jesus. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E aí, quais são as nossas
as qualidades, né? Já entendemos aqui o que é o discipulado. E agora vamos falar sobre quais são as qualidades imprescindíveis para o verdadeiro discipulado. Isso daqui é muito importante porque eu acho que você sabe, né? O discipulado, muitas vezes, antes de ser implantado ou quando implantado em algumas igrejas passam muitos desafios e algumas até desistem. Mas como eu disse para vocês, primeira coisa que a gente precisa entender é que o discipulado ele é essencial, ele é o mandamento do Senhor e todas as igrejas precisam colocá-lo em prática, né? Cada um, claro, da sua forma, do seu mecanismo, mas precisam colocar em prática porque o discipulado ele fecha as portas dos fundos, ele ajuda a cuidar, né? Ele orienta. Hoje, por exemplo, nós vemos muitas pessoas desorientadas nas igrejas. Elas participam de cultos, elas participam das células, mas muitas vezes elas não desenvolvem relacionamento, elas não têm prestação de contas, elas não se relacionam, né? Elas não têm alguém que se responsabilize por elas. Então, são pessoas que são candidatas fortíssimas a se afastarem, a não se envolverem no reino. Por isso que nós precisamos ter essa visão de discipulado. Então, isso daqui é algo assim muito básico. Nós vamos falar um pouco mais nas próximas aulas, mas nesse momento eu sinto de mencionar isso para você. Vamos conhecer aqui algumas qualidades imprescindíveis. Por quê? Porque se nós não tivermos essas qualidades, o discipulado não vai fluir como ele deveria fluir. Primeira, claro, aqui, qualidade imprescindível é a respeito do caráter, tá? O caráter conta é o lema de um grande colégio no Nordeste. Nosso material, nós temos essa menção a esse colégio no Nordeste, no qual o lema desse colégio é o caráter conta, tá? E esse lema aparece em todas as partes, nos uniformes, nas agendas do colégio, nos cartazes, em todo local existe. E nós observamos, né, segundo consta do nosso material, de que esse colégio alega de que eles estão anos sem papéis no chão, sem comportamentos irregulares, sem condutas, né, que ferem o caráter. Por quê? Porque eles focaram, né, mesmo sendo uma educação secular, não é um colégio cristão, eles focaram em bater na tecla a respeito do caráter. E por esse motivo, a verdade é que as pessoas, elas são influenciadas também pelo meio que elas vivem. E esse lema faz com que os alunos sejam tão bombardeados nesse sentido que eles acabam entronizando essa ideia realmente de ter um caráter correto, de ter um comportamento adequado, de não ter um comportamento irregular. E o colégio, né, o colégio secular, tem os efeitos positivos disso. Agora eu pergunto para você, imagine quando isso acontece dentro da casa de Deus. Olha só, a verdade é que é preciso caráter para buscar a Deus fielmente. E nem todos escolherão este tipo de conduta. O padrão esperado por Jesus para aqueles que andarão na sua vontade é alto. Então, Jesus ele jamais vai reduzir o padrão dele para que nós venhamos nos encaixar no padrão dele. O padrão de Jesus ele é alto, né? E para que nós possamos buscar a Deus, nós precisamos sim ter um caráter que agrade o coração do Senhor, ter um caráter à semelhança de Cristo. Porque Deus ele é santo e ele diz que nós também precisamos ser santos. O caráter ele é muito importante para que flua o verdadeiro discipulado. Imagine você que eu vou discipular alguém, né? E aí essa pessoa começa a me contar coisas da vida dela e eu vou lá com falta de caráter e pego essas informações e divulgo para outras pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação no nosso discipulado. Essa é falta de caráter, isso com certeza vai prejudicar a implantação do discipulado na igreja. Inclusive, muitas igrejas elas têm essa dificuldade de implantar discipulado porque elas já sofreram esse tipo de retaliação. Pessoas que estão ali, líderes que estão ali, às vezes não tratados no seu caráter, vão ter um comportamento reprovável e por conta disso o discipulado vai ser prejudicado. E pessoas vão passar a descrer nessa cultura do discipulado que é super importante, né? Que é mandamento de Cristo, como eu já disse. Não é opcional, todos nós precisamos fazer parte disso. Segundo ponto aqui importante, qualidade imprescindível para o verdadeiro discipulado, é a coragem. Tá? A coragem é a força em face do perigo e não a ausência de medo. O diabo ele fará de tudo para nos atrapalhar no discipulado com Cristo. Ele vai usar pessoas, fofocas, quebra de confiança e etc. Acabei de mencionar aqui para você, né? Que essa é uma estratégia maligna para minar a visão do discipulado na igreja. Pessoas que vão, de repente, falhar ali no seu caráter e elas vão ter um comportamento reprovável e isso vai acabar minando essa estrutura de discipulado. Então, isso é uma estratégia maligna para que não haja o discipulado na igreja. E eu acho interessante essa frase que nós lemos que diz que a coragem ela é a força em face do perigo e não a ausência de medo. Geralmente, quando nós falamos a respeito de coragem, né, a gente pensa que uma pessoa corajosa é uma pessoa que não tem medo. Isso é um grande engano. A pessoa corajosa, ela vence os seus medos. Ou seja, ela tem medo, você tem medo, eu tenho também os meus medos, mas eu vou
eu decido internamente o que? Vencer esse obstáculo que está diante de mim. Então essa é uma pessoa corajosa. O corajoso não é o que não tem medo, é o que vence os seus medos, é o que, sabe, se desafia todos os dias. Por isso, nós precisamos de coragem para nada nos afastar da bênção e da proteção do discipulado. E nós falamos isso para você, né, nessa classe com todo amor, para que você não desista do discipulado. Se você já foi ferido por uma relação de discipulado, quantas pessoas eu conheço que já foram feridas, às vezes, no ambiente da célula, elas falam assim, eu não quero saber de célula. Não permita que esse tipo de ferida afaste você da bênção. As células são bênção de Deus para o crescimento do reino. Porque através das células você consegue entregar o trabalho do reino nas mãos do povo. Então, que coisa maravilhosa, não é verdade? Agora, o discipulado, queridos, é como eu falei, aquilo que fecha as portas do fundo de uma igreja. O discipulado, ele é o cuidado, ele é aquele zelo que você tem, a responsabilidade, a prestação de contas que cada pessoa tem com o seu próximo. Então, é muito importante para o crescimento do reino, porque imagine você que você está formando ali um grande exército, na sua igreja está sendo formado um grande exército. E as pessoas que virão, né, as almas que nós estamos orando, elas virão, mas precisa ter um exército ali preparado para cuidar bem dessas pessoas. Olha só o que diz em Apocalipse 21:8. Os tímidos e os covardes não herdarão o reino de Deus. Então, para viver nessa atmosfera do reino de Deus, para expandir o reino de Deus, para viver o centro da vontade de Deus, nós precisamos de coragem. Isso faz parte. Não deixe com que feridas afastem você do propósito de Deus. Mas entenda que você tem um propósito maior. Tem uma frase que o missionário Wagner ele sempre fala, que é um colega nosso, ele diz assim, um amigo, né, nosso, ele diz assim, o reino de Deus está acima de nós. Ou seja, quando você entende que o reino de Deus é mais importante do que as suas frustrações, as suas feridas, as suas mágoas, você consegue sim deixar isso aqui de lado e falar assim, eu me sara, porque eu entendo que o discipulado ele é fundamental na igreja. Eu entendo que as células são um instrumento que o Senhor tem utilizado para agregar muitas pessoas ao teu reino. Então, eu deixo de lado as minhas convicções, as minhas ideologias e eu passo a olhar para o reino. E é isso que eu quero encorajar você hoje, tá bom? Outra qualidade, falamos de duas, caráter e coragem. E agora uma outra qualidade imprescindível para o verdadeiro discipulado é compromisso, né? Se não assumirmos um genuíno compromisso com Deus, não resistiremos muito tempo no discipulado. Isso daqui também é um pilar básico do discipulado. Imagine você que para que haja o discipulado de verdade, há necessidade do compromisso do discipulador e do discípulo também. Vocês, toda essa cadeia precisa estar comprometida. O discipulador de ter realmente essa visão de quem está ali responsável pelo seu discípulo, né, que está ali como instrumento de Deus sobre aquela vida, e do discípulo de alguém que vai se valer do seu discipulador. Eu sempre dou um exemplo que o discipulado é como se fosse um guarda-chuva. Então imagine você que eu estou aqui segurando o guarda-chuva, que representa o meu discipulador, aquela pessoa que está exercendo cobertura espiritual sobre a minha vida. Eu vi uma vez o pastor Ebe dando esse exemplo, achei interessante, quero compartilhar com você. E não adianta nada eu ter um guarda-chuva, né, se eu estou na chuva e não estou utilizando. Eu posso ter um guarda-chuva e ele está fechado e eu vou estar pegando chuva do mesmo jeito. É isso que acontece com pessoas que não se comprometem com o discipulado. Elas têm o seu discipulador, falando aqui quanto a discípulo, mas elas não abrem esse guarda-chuva para se proteger. Elas têm vergonha, né, de se abrir, elas não querem compartilhar a sua vida, elas não querem intromissões. O que acontece? Elas têm um guarda-chuva, mas não utilizam. Então é sim necessário o compromisso de ambas as partes, discípulo e discipulador. A fé necessária para a nossa salvação envolve muito mais do que uma explosão emocional ou uma decisão passageira. Talvez você tenha tomado uma decisão com Jesus assim, muito verdadeira. Mas aquele momento de emoção, naquele momento de conversão que você tomou essa decisão, ele é importantíssimo porque ele é a mola propulsora para o que vai acontecer. Ele é o start. Porém, você precisa sim, mais do que isso, você precisa de pessoas que caminhem com você, que partilhem da mesma fé, pessoas que estejam exercendo cobertura espiritual, uma liderança que está sobre a sua vida, isso também faz parte do projeto de Deus. Se você quer, eu não estou dizendo que isso aqui é uma bengala para a sua salvação, não é. A salvação é por meio de Cristo e ponto. Cristo nos basta. Eu estou dizendo para você que Cristo lhe deu instrumentos para que você possa permanecer, né, e não decair daquilo que Ele já alcançou para você. Se você quer realmente seguir a Cristo, deve tomar uma decisão e mantê-la até o fim. E aí é que está o grande ponto. Porque muitas pessoas aceitam a Cristo, mas elas desistem na caminhada. E muitas vezes elas desistem, né, por N motivos. Mas eu posso dizer que quando você assume um compromisso dentro do seu discipulado, você está muito protegido. Você está acima da mediocridade, você está além.
Você não está ali somente vivendo, né, de uma forma totalmente descomprometida, totalmente sem uma organização, sem uma direção. O seu discipulador, ele é essa pessoa que lhe ajuda, que lhe direciona, né, que lhe vira chaves, que lhe auxilia. Então, o compromisso é o que nos coloca acima da mediocridade e é o que nos mantém firmes em um propósito quando outros são levados pelo vento. Eu posso dizer que ter tido uma discipuladora sobre a minha vida me ajudou, inclusive, a vencer pecados, me ajudou, inclusive, a passar por situações e me permanecer firme na fé. Né? Eu não esqueço uma palavra da minha discipuladora na época, a pastora Cláudia, uma situação difícil que eu estava passando, e quando eu cheguei ali na igreja, eu fui comentar, falei, pastora, está acontecendo isso, eu estou muito triste. E aí eu pensei que ela fosse falar assim, coitadinha, né, da Tássia, isso e aquilo. Ela falou assim, minha filha, você é forte, você vai conseguir passar por isso. E quando eu ouvi essa palavra, de fato, aquela mensagem entrou no meu coração. E eu realmente me senti forte, né? Não na minha força humana, mas entender que Deus era comigo e que Deus estava comigo, que eu passaria por aquela situação de cabeça erguida. Então, uma palavra da minha discipuladora fez toda a diferença na minha caminhada. Para que eu deixasse de me olhar como coitadinha, para que eu passasse a olhar, né, com alguém falando assim, não, eu estou firme no propósito. Amém? Quarta qualidade aqui, tá? Antes de nós encerrarmos e passarmos para o que é um discípulo. Estamos falando ainda do que é o discipulado e qualidades para que haja esse discipulado. A quarta qualidade aqui, importantíssima, é a confissão. Paulo apresenta a confissão da fé em Cristo como uma das condições para a salvação. Romanos 10, 9, nós não vamos ler nesse momento, tá? Depois você vai, dever de casa, você vai ler esse texto. Compromissos secretos não se sustentam tanto como os públicos. Eu quero lhe dar um exemplo interessante disso. Primeira coisa, nós precisamos entender o quê? Que a nossa confissão da fé, ela é essencial porque ela faz parte. A fé, ela declara com a boca. Olha só o que diz lá em Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Ou seja, aqui você percebe que, sim, né, a confissão da fé, o fato de você confessar, né, a sua salvação, ela é um requisito, ela é uma condição para a salvação. Porque você confessa com a sua boca e você crê no seu coração. Isso daqui nos mostra, não somente trazendo agora para a esfera de salvação, mas para tudo na nossa vida. Já reparou que a pessoa que ela faz algo em secreto, dificilmente aquilo prospera? Né? Por exemplo, você quer emagrecer, né? Vou dar o exemplo agora do meu esposo, que ele assumiu um propósito de emagrecer. Já perdeu, acho que 15 quilos. E aí ele chega para a igreja e fala assim, gente, eu estou no propósito de emagrecer. Ele se compromete com as pessoas. Por quê? Porque é uma forma dele se comprometer com ele mesmo. Se for algo só dentro dele, talvez ele não vá assumir esse compromisso. Mas como ele já colocou, né, já expôs ali para a igreja, para os parentes, para as pessoas mais próximas, além de proteção para ele, porque as pessoas não vão oferecer comida para que ele não engorde, além disso, ele está ali assumindo o compromisso de que de fato ele precisa levar aquilo a sério. Não é diferente nas outras áreas da nossa vida. Compromissos secretos não se sustentam tanto quanto os compromissos públicos. Quando você vai à frente, talvez você pergunte, você pense, eu já tenho Jesus no meu coração, por que eu tenho que publicamente confessá-lo? Primeiro, porque Jesus morreu publicamente por nós, então ele nos deu exemplo para que nós pudéssemos seguir as suas pisaduras, como diz lá, 1º ou 2 Pedro, não recordo. Segundo, porque quando você tem uma atitude pública de fé, você está assumindo compromisso não só com você e não somente com Deus, mas com todas as pessoas. Todos que estão à sua volta passam a entender que você assumiu um compromisso e isso passa a ser respeitado, passa a ser visto, percebido e você mesmo passa a se exigir mais. Quando outros veem a nossa confissão, isso implica em responsabilidade e compromisso da nossa parte. Por isso que é tão importante no discipulado uma atitude de verdadeira confissão. Agora vamos trazer para o discipulado. Quando você dentro do discipulado confessa pecado, por exemplo, quando você confessa tentação, existe uma frase assim, confesse tentação para não confessar pecado. Às vezes a pessoa fica com vergonha de confessar tentação, depois ela vai ter que fazer pior, confessar pecado. Quando você confessa as dificuldades que você está passando, as lutas que você está enfrentando, você vai entender que essa relação de transparência entre você e seu discipulador vai fazer com que você assuma também um compromisso no seu crescimento espiritual. Então, é importante essa atitude de confissão, de transparência dentro do discipulado. Eu sei que não é fácil, mas procure, né, tirar... Às vezes a gente tem uma imagem, nós somos criados, às vezes dessa forma, principalmente nessa geração. Parece que nós não podemos errar, não podemos falhar, não temos nenhum tipo de
não podemos demonstrar nenhum tipo de erro, né? Parece que tudo nosso tem que ser perfeito. E não é assim que funciona, não é assim nem no ser humano, para falar a verdade. Mas parece que a gente tem que construir essa imagem. Então preste atenção que essa imagem, na verdade, ela tem que ser desconstruída. Nós precisamos ter o coração humilde e reconhecer quando nós estamos pecando, quando nós estamos errando, quando nós precisamos de ajuda. Muitas pessoas, elas morrem sem ajuda porque elas não têm coragem de pedir ajuda. Então a confissão, ela é uma característica muito importante para um verdadeiro discipulado. E agora eu quero falar com você o segundo ponto essencial aqui da nossa aula de hoje, aula 1. É a pergunta: o que é um discípulo? Discípulo é aquele que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que ele manda. Olha só esse conceito interessante a respeito de discipulado. Discipulado é crer em tudo que Cristo diz e fazer tudo que ele nos manda. Ou seja, é você ser totalmente submisso e obediente à vontade de Cristo. Um discípulo, ele não faz as coisas de si mesmo, ele não toma atitudes por si mesmo, mas ele é conduzido pelo seu discipulador. Então, ser discípulo, aqui eu não estou dizendo que você é discípulo de uma pessoa, estou dizendo que você, antes de tudo, é discípulo de Cristo. Cristo é o seu modelo, Cristo é a sua direção, tá? Então, discipulado é aquele que crê em tudo. Ai, mas eu não concordo com isso daqui na palavra. Então, peraí, então talvez você não seja um discípulo verdadeiro. Se você está escolhendo o que você crê e está desprezando o que você não quer crer, porque lhe convém, então isso não é ser discípulo verdadeiro. Discípulo, ele é obediente em tudo, né? João 14, não lembro se é 14, 16, mas lá em João 14, Jesus diz assim: olha, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Quem segue a Cristo obedece. Em outro texto, Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, se vocês não obedecem os meus mandamentos? Olha só o que diz aqui no nosso material. É um aprendiz, né? O discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno, ele é um estudante. A palavra convertido, você sabia que ela aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento? E a palavra crente aparece 15 vezes no Novo Testamento. Mas sabe quantas vezes a palavra discípulo aparece? No Antigo Testamento 3, mas no Novo Testamento aparece 258 vezes. Isso significa que a ênfase do Novo Testamento é muito mais a respeito do discípulo do que do crente, do que do convertido. É discípulo, é fazer discípulos, é ser discípulo. É muito comum encontrarmos pessoas que se dizem convertidas, mas se você perguntar se elas desejam se submeter e obedecer a Cristo em tudo, vocês vão perceber que elas vão dizer para você: ah, não estou pronto, talvez um dia, né? Essa é uma grande contradição, porque a verdade é que elas não são verdadeiros discípulos de Cristo. E eu quero só dar um exemplo aqui para você, por exemplo, quanto a batismo. Eu conheço muitas pessoas que elas aceitaram a vida a Jesus e elas estão anos na fé, né? E elas participam de células de culto, mas elas nunca tomam uma decisão, por exemplo, por batismo. Ou então elas já batizaram, mas elas não tomam uma decisão de seguir a Cristo em tudo. Elas escolhem aquilo que elas concordam e elas desprezam aquilo que elas discordam, tá? E eu pergunto para você, será que isso é ser discípulo de Cristo? Não. Mateus 7,21 nos diz assim, ó: nem todo o que me diz, Jesus disse, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus, queridos, ele não se engana. Existem pessoas que estão aí pelas igrejas dizendo assim: não, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Mas na verdade Jesus sabe quem realmente está debaixo do senhorio dele. Ser servo de Cristo é uma pessoa conduzida pelo senhorio de Cristo. Tá? Nem todos que dizem que são servos de Deus são de fato servos de Deus. Jesus está consciente, porque ele sonda o nosso coração e ele sabe. E por que, lá em Lucas 6,46, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? É uma contradição, é uma contradição. O discípulo, ele obedece em tudo. Então, se tem alguma área da sua vida que você está falando assim: ah, isso daqui eu não estou obedecendo, ah, isso daqui eu não estou concordando, então comece a reavaliar se de fato você é discípulo. Porque o discípulo, ele morre para si mesmo e ele nasce para Cristo, tá bom? E é por isso que nós vemos Jesus falando a respeito disso, né? Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo, não somente de algumas coisas, mas de tudo. Amém? Portanto, o discípulo, né? Vamos ver alguns conceitos aqui. Ele faz o que o seu mestre faz, Mateus 10:24. Isso aqui resumiria perfeitamente o discípulo em apenas uma palavra. Eu vou abrir aqui para ler com você. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, é o servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da casa. Isso significa que o discípulo, ele está ali, olha, conforme o seu senhor. Ou seja, se o Senhor foi humilhado, é claro que o discípulo também. Se o Senhor sofreu, é claro que o discípulo também. Basta ele ser
como seu Senhor, tá? Então, o discípulo, ele faz aquilo que o seu mestre faz. Ele segue as pisadas do mestre, ele segue a referência do mestre. Tudo aquilo que Jesus fez, queridos, e está inclusive registrado na sua palavra, não é para exposição da palavra somente, mas é para vivência. Então tudo isso é para que nós coloquemos em prática. Todos os dias que eu leio a minha Bíblia, eu vejo coisas que a minha vida ainda não está 100% ajustada. Eu vejo, poxa, isso aqui está errado, Jesus está falando e eu ainda estou praticando. Então eu tenho que me avaliar e eu tenho que voltar sempre para o mestre, falar, Senhor, eu quero seguir os teus caminhos, eu quero ser parecida com Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Que se você é cristão, você deve ser parecido com Cristo, você precisa ser parecido com Cristo em tudo, absolutamente tudo. Um outro ponto aqui, o discípulo ele faz o que o mestre manda. João capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então o discípulo ele faz exatamente aquilo que o mestre manda porque ele permanece na palavra, ele permanece na verdade e a verdade o liberta. O discípulo ele vive para agradar o mestre. Nós vamos ver cada pontinho desse, não sei se vamos conseguir ler todos por conta do nosso horário. Lucas 14, 26 diz assim: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Amém? Então olha só quão interessante é esse texto, quão forte e impactante também, tá? O discípulo, ele vive para agradar o mestre. E aqui Jesus está deixando claro que aquele que não nega a sua própria vida, que não renuncia a tudo que tem, né? Seja pai, mãe, irmãos, filho, filha, se não renunciar, se colocar... O que é renunciar? É colocar isso sempre abaixo do senhorio de Cristo. Então, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Se nós vivemos para agradar o nosso mestre, então nós somos verdadeiramente seus discípulos. Nada vai ficar entre você e o seu mestre. Nada. João 13,34 nos mostra que o discípulo ama como o mestre ama. Que é aquele texto conhecido que diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ou seja, Jesus amou de todo o seu coração, amor sacrificial, e assim também nós precisamos demonstrar esse amor. Inclusive, o amor, né, nós temos uma lição sobre isso, o amor é a verdadeira marca do cristão. Quando nós demonstramos amor, né, às pessoas, a nossa liderança, às pessoas da nossa igreja, aos vizinhos, aos irmãos, aos parentes, até mesmo aquelas pessoas que não nos querem bem, nós estamos sendo parecidos com Cristo. O discípulo faz novos discípulos, que é o texto lá em João 15, 8, que ele diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Ou seja, também nós mostramos que somos discípulos de Cristo quando nós fazemos novos discípulos, quando nós geramos pessoas. Por isso, queridos, que é totalmente incoerente, por exemplo, uma igreja vazia. Uma igreja em que as pessoas simplesmente se conformam em ir para a sua igreja, mas elas não têm aquela chama no coração de convidar, de ganhar pessoas, de discipular. Isso foge do evangelho. Né? O evangelho ele não é algo, não é um clube social. Você não se reúne na igreja porque é um clube. Ali é um local, é como se fosse assim, uma preparação, né? Um campo de batalha. Você está ali sendo revestido, preparando um quartel-general, perdão. E você pega a instrução para que você possa sair e ganhar muitas almas. E que você também possa trazer pessoas para encontrar o Jesus que você encontrou. É óbvio que no ambiente da igreja é muito mais propício para isso acontecer. É o único ambiente que pode acontecer? Não. Você pode encontrar Jesus em qualquer lugar, desde que seu coração esteja ali com essa intenção. Mas é óbvio que no ambiente de uma igreja você está ouvindo uma palavra de fé, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está convivendo com pessoas que estão no mesmo propósito. Você está envolvido na célula. Gente, não tem como você não se firmar, a não ser que você não queira. É muito importante. Por isso que nós precisamos ter essa visão de ganhar almas, de fazer discípulos. Não é somente ganhar alguém, mas é ganhar ao ponto de frutificar e esse fruto permanecer, tá? É alguém comprometido com o estudo, meditação e prática das Sagradas Escrituras. Não seja negligente com o seu chamado, o seu ministério. Quantas horas por dia você está gastando no seu trabalho, na internet, no WhatsApp, cuidando de marido, de filho? E eu não estou falando que tem algo de errado com isso, mas eu lhe pergunto agora, quantas horas você está se comprometendo com o chamado de Deus na sua vida? Você estuda a palavra de Deus, você ora, você separa tempo de comunhão com Deus, porque isso também vai ser uma base do seu discipulado.
Você vai ser um discipulador para alguém, você precisa ser referencial também para essas pessoas. É muito importante. É alguém de oração, o discípulo. O discípulo precisa ser alguém de oração, porque você precisa ter comunhão com Cristo, antes de tudo. Precisa ter uma vida de fé, né? A vida, na verdade, o justo vive pela fé, é o que a palavra nos diz. Então, uma caminhada diária. Todos os dias nós vivemos de fé em fé. O discípulo adora ao Senhor no companheirismo da sua igreja. Olha outro ponto essencial. Você ser uma pessoa comprometida com a sua igreja local, desenvolvendo talentos para honrar a Deus com a sua vida neste lugar. Nós já aprendemos numa aula de uma classe anterior, dizendo que o reino de Deus, o coração do reino de Deus é a igreja local. Como é que você, que ama o reino de Deus, quer expandir o reino de Deus? Através da igreja local. Então, cada igreja local, se cada um dentro da sua igreja local fizer a sua parte, o reino de Deus vai ser totalmente impactado. É uma questão de compreensão, de discernimento. E agora, praticamente encerrando, nós vamos falar sobre o que é um discipulador. Você já aprendeu o que é um discipulado, você já aprendeu o que é o discípulo e algumas características que o discípulo precisa ter. E agora você vai entender o que é um discipulador, tá? O discipulador, basicamente, é aquele que discipula. Então, é aquele que exerce. Então, basicamente é isso, aquela pessoa que discipula. É válido lembrar que, em princípio, ninguém possui todas as características ideais para ser um discipulador. Por que nós mencionamos isso? Porque é natural que as pessoas olhem para si mesmas, elas pensam assim, poxa, eu não tenho condições de discipular, eu não estou 100%. Eu quero dizer que você realmente não estará 100%, né? Nós estamos caminhando, nós miramos na perfeição, mas é óbvio que nós não somos perfeitos. Nós estamos todos os dias mirando em Cristo, na natureza de Cristo. Então entenda que você não vai ter 100% mesmo de características que você acredite que um discipulador precisa ter. Mas nós precisamos também compreender que mesmo não tendo todas as características, nós podemos sim ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Essa coisa se obtém, ou seja, ter essa bagagem, né, para discipular, ela se obtém por meio da experiência e exercício em discipular. Como tudo na nossa vida, nós só aprendemos fazendo. Assim como ninguém nasce sendo pai, mãe, líder ou profissional, tudo depende da prática e nível de entrega. Por exemplo, você vê uma pessoa que às vezes chega há tão pouco tempo na igreja e ela tem um nível de entrega assim extraordinário. Ela aceita Jesus, ela se batiza, ela começa a se envolver na célula. Quando você vê, essa pessoa ela flui ministerialmente, né, no seu propósito, no seu chamado. Aqui você pensa, por que o fulano está há 20 anos ali incrustado e a outra pessoa, é o João aqui, tá, esse barulho. E a outra pessoa, meu Deus, e a outra pessoa chegou há tão pouco tempo e já está fluindo, né, no seu chamado, no seu propósito. E aí talvez você se pergunte, o que está acontecendo? Isso é o que? Depende da prática, quando a pessoa realmente está ali colocando a mão na massa, isso faz toda a diferença. Por isso que eu digo, a igreja local é algo assim extremamente importante, você se envolver, que você desenvolve o ministério. A igreja local, ela faz parte desse projeto de Deus. É a manifestação do reino de Deus de fato. E também o nível de entrega, né? Se você está ali comedindo, se você está ali aos poucos, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não me dedico, é claro que a sua evolução vai ser pequena. Mas se você se lança, se você se doa, você tem um nível de entrega maior, você também vai desenvolver mais. Isso é uma questão de semeadura, né? Plantação e de colheita. Olha só, o que nós precisamos ter basicamente como discipuladores, né, para nós sermos discipuladores? Algumas características espirituais. Você vai ser perfeito? Não. Mas você precisa ter um básico, né, para que você seja um discipulador, para que você possa exercer, né, essa ordenança aí de Cristo. Olha só o primeiro, está disposto a começar de novo com o mesmo discípulo quantas vezes for necessário, sempre que Deus o permitir. Olha o que diz lá João, capítulo 20, verso 24 ao 27. Ao invés de nós lermos aqui, para não prolongar muito a nossa aula, já estamos no horário, é aquele trecho em que vai falar a respeito de Tomé. Tomé que não estava no momento em que Jesus apareceu, manifestou ali para os discípulos e só ouviu falar. E ele falou, não vou acreditar, não sei que eu coloque, né, os dedos, se eu tocar ali, colocar minha mão nas mãos dele, onde foi furado, ou aqui na lateral onde foi furado, aí sim eu vou acreditar que Jesus apareceu. E aí você percebe que Jesus simplesmente, depois, numa outra oportunidade, aqui no texto nós vamos ver, que ele aparece, ele diz assim, olha, ele aparece para Tomé diante dos discípulos e fala, coloque tua mão aqui. E Tomé fala assim, Senhor, me perdoa por não ter crido. Você percebe aqui que, olha o coração de discipulador de Jesus, um coração de alguém que poderia, né, ter desprezado Tomé.
Fala assim, Tomé, você não tem fé para nada, Tomé, porque você nem acreditou, né? Inclusive Jesus até dá uma chamada de atenção também. Ele fala assim, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você está crendo porque você viu, mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Ele dá uma chamada de atenção, você percebe que ele não desiste de Tomé. Então, uma característica importantíssima no discipulador é você estar disposto a começar de novo com aquele mesmo discípulo. Às vezes o discípulo vai te entristecer, você investiu tempo, você dedicou a sua vida, às vezes ele até vai se voltar contra você, vai falar mal de você, vai falar mal da igreja, e às vezes dá vontade mesmo de abandonar. Mas o que é que nós podemos te aconselhar, biblicamente falando? Não desista, né? E aqui qual o detalhe? É sempre que Deus permitir. É claro que tem momentos que você vai dar um espaço, um afastamento, mas você continua orando, você continua intercedendo, uma oportunidade que Deus lhe permitir, você vai lá de novo, fulano, estou aqui, né? E assim você continua assim exercendo fé sobre a vida dessa pessoa. Algumas vezes mais de perto, algumas vezes mais de longe, a depender da situação do caso concreto. Uma outra aqui característica, né, de um coração discipulador é ser persistentemente amoroso e amorosamente persistente com o discípulo, que é o que nós vemos lá em João 21:9, no qual, também nós vamos ler o texto depois de você ler, no momento oportuno, no qual Jesus ele se depara com os discípulos, né? E os discípulos não reconhecem que ele é Jesus no momento de uma última pesca, que tem uma pesca em que Jesus faz com que de fato apareçam muitos peixes, eles estão ali esmorecidos e muitos peixes são pescados, e eles nesse momento percebem, pera lá, então é Jesus. E eles olham para a beira da praia e vê Jesus ali assando os peixinhos, e você percebe o quanto que Jesus, ele permaneceu amando esses discípulos. A própria palavra nos garante que ele amou os discípulos até o fim. Ou seja, independente dos erros, independente das raivas que eles devem ter feito para Jesus, com certeza, com o comportamento deles, né, que entristeceram muitas vezes a Jesus, você percebe que próximo de Jesus ascender aos céus, Jesus partir, né, voltar para o Pai, você percebe que tem uma hora que um discípulo fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Daí Jesus fala assim, meu Deus, eu estou tanto tempo com você, você ainda tem coragem de me falar uma coisa dessa, mostra-nos o Pai. Ou seja, no final de tudo, Jesus olhava para aqueles discípulos e talvez ainda não visse, né, a maturidade que ele gostaria de ver. Mas você percebe que ele decidiu amar até o fim, ele persistiu e ele não desistiu. E por último, está disposto a continuar com a preparação de outros discípulos quando um discípulo o abandona. Eu quero encerrar falando aqui disso, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 49, tá? Não, pera lá, perdão. É verso 49, deixa eu localizar aqui. Já localizei aqui, tá errada a nossa descrição, depois você anota aí no material, eu vou fazer depois a alteração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Tá? Diz assim, Paulo, né, dizendo a Timóteo, diz assim, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Então aqui você observa nesse texto que Paulo ele passou um momento de abandono por algumas pessoas que estavam compartilhando o ministério com ele. E aqui que está a grande questão, queridos, em relação a não desistir, né? Aqui Paulo, ele vai focar, claro, em preparar outros discípulos para prosseguirem ali no ministério. Paulo não pode ser displicente quanto a isso. Não quer dizer que ele não vai desistir daqueles, de forma que pelo menos ele exerça a fé orando por a vida dessas pessoas. Então, nós precisamos ter esse discernimento de não desistir das pessoas, continuar orando por elas, mas também entender que a obra de Deus não pode parar. Você precisa investir em pessoas que queiram, pessoas que estejam dispostas. É verdade que às vezes essas pessoas que nós estamos orando, exercendo fé, existe um momento que elas podem voltar para Jesus. Nós cremos que isso vai acontecer, de fato. Mas você não pode deixar, né? Você colocou a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. Você precisa continuar investindo na vida de outras pessoas. E para encerrar a nossa aula, eu quero falar a respeito da sobrevivência espiritual do discipulador. Aqui nesse item anterior tinha alguma coisa que eu queria comentar. Deixa eu só lembrar aqui. Tá, não lembrei, não tem problema. Depois se eu lembrar eu comento aqui. Então, a sobrevivência espiritual do discipulador. Aprender a sobreviver espiritualmente é algo essencial na vida do discipulador, pois ele é uma ameaça aos planos do inimigo na vida das pessoas. Por isso o diabo ele vai fazer de tudo para neutralizar esse discipulador na sua tarefa. Primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia nos diz que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Significa que o alvo de Satanás, antes de tudo, é sobre aqueles que exercem papel de liderança. Porque eles são referencial, porque eles cuidam de pessoas, né? Olha aqui a figura do pastor.
Se fere-se o pastor, as ovelhas elas ficam prejudicadas. Né? Em determinado, Jesus olha para as pessoas e fala que elas pareciam ovelhas sem pastor. Então, pessoas que estão sem referencial. É isso que acontece quando nós passamos a compreender o que acontece na vida do discipulador. O discipulador, ele é esse referencial, ele é esse instrumento de Deus. Então, você precisa ter ciência de que você vai ser muito atacado, que você vai ser muito bombardeado e que muitas vezes você vai pensar em desistir, mais até do que o seu discípulo, talvez. Ele, muitas vezes, né, o discipulador, muitas vezes, terá que sobreviver a circunstâncias difíceis, pois ele é mais atacado porque está na linha de frente. Então você estará na linha de frente do combate, porém, pela graça de Deus, você vencerá todos os desafios. Que é justamente o texto, eu vou ler para você, que fala aquilo que eu acabei de mencionar aqui, tá? Então Jesus disse aos discípulos: essa noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Interessante, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Você que está à frente dessa obra, você precisa ter esse entendimento. Não desista. Entenda que existe uma guerra espiritual, que você precisa se armar com as armas espirituais que o Senhor vai te dar. Então, te capacita, né? Jejua, ora, não se afaste da sua congregação, esteja ali dentro do aprisco, né? Tem uma frase assim: ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. Esteja ali unido com a sua igreja local, com a sua liderança, recorra ao seu discipulador. Você que é discipulador, você também tem um discipulador. Recorra ao seu discipulador para que você esteja recebendo também cobertura espiritual. Não sucumba às lutas que você irá enfrentar, porque nós iremos enfrentar, isso é fato, tá? Eu estou lhe preparando para isso. E por último, a diferença do evangelismo e discipulado, que também é muito confundido, tá? Para nós encerrarmos a nossa aula aqui. Primeiro, o evangelismo, ele é a transferência de vida eterna de uma pessoa para outra. Quando eu evangelizo alguém, eu estou ganhando almas. Então eu estou, claro, fazendo com que pessoas conheçam a Cristo e por consequência sejam salvas. Porém, o evangelismo, queridos, ele é um evento, ele é um encontro, uma vez para sempre. É aquela visão, por exemplo, de alguém que vai, né, um evangelista, que vai, às vezes, pregar naquelas grandes campanhas, naquelas grandes cruzadas. Aquela pessoa, ela está falando de Cristo, muitas almas estão sendo salvas, porém, elas somente se encontram naquele momento. É um evento, né, um encontro, uma vez para sempre. Então, o evangelista, ele foi lá, por exemplo, né, um dos maiores evangelistas, né, do nosso século, do século XX, do século XXI agora, é Billy Graham, que inclusive ele já faleceu, né? Então, considerado o maior evangelista aí do século XX. Esse homem de Deus, ele foi muito utilizado por Deus e ele fez o quê? Ele exercia realmente o papel de evangelista. Mas esse encontro não era um encontro permanente, ele não via essas pessoas toda semana. Ele lançava as redes, muitas almas eram alcançadas, mas essas pessoas tinham que se congregar nas suas igrejas locais, tinham que estar debaixo de uma liderança e, por consequência, elas deveriam ser discipuladas. Então, o evangelismo, ele é diferente do discipulado, tá? O evangelismo é um evento, um encontro uma vez para sempre. E o discipulado, ele é a transferência de maturidade espiritual de uma pessoa para outra. Ou seja, é um relacionamento que perdura no tempo, que acontece a vida toda. Né? A não ser, claro, que você vai ter uma alteração na sua cadeia de discipulado, em regra você vai sempre acompanhar. Não é, tire da sua mente aquela visão, quero encerrar falando isso, aquela visão de que só um novo convertido deve ser discipulado. Ah, eu estou discipulando, acabou de batizar, eu estou discipulando, daqui a pouco acaba, eu vou pegar outra pessoa e assim por diante. Não, o discipulado, ele é uma ligação verdadeira, é como se fosse uma responsabilidade, mesmo ali dentro da família de Cristo. Você é responsável por essa pessoa e provavelmente você será pela sua vida toda, né? A não ser que haja alguma mudança na estrutura dessa cadeia de discipulado, em regra, você vai acompanhar essa pessoa sendo ela nova ou já antiga na fé, porque todos nós precisamos de discipulado, tá bom? Então eu deixo para você essa mensagem a respeito da nossa primeira aula. Daqui a pouquinho nós vamos nos ver no nosso segundo capítulo, vamos falar a respeito da pessoa e do trabalho do discipulador. E eu aguardo você nessa próxima aula, que você permaneça firme e forte na nossa classe e de fazer discípulos nesse propósito, e que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, tá bom? Até mais!